Antes, a gente vai falar agora sobre economia. A inflação e a crise global têm preocupado grandes empresas do varejo. Em manifestação, o presidente da Tesco, multinacional britânica e terceira maior rede de varejo do globo, avaliou a dificuldade dos consumidores do Reino Unido em manter o padrão de vida por causa da crise. John Allan criticou as recentes ações do governo local e defendeu um imposto sobre o excesso de lucro das grandes empresas de energia para ajudar a população que vem sofrendo com a alta dos preços da gasolina e dos alimentos. O aumento do custo de vida no Reino Unido, com a inflação prevista para mais de 10% nos próximos meses, se tornou a principal discussão no parlamento da segunda maior economia europeia. O número de famílias que estão sofrendo com a falta de alimentos e precisam recorrer aos auxílios alimentares também aumentou. Em menção direta ao governo, Allan criticou os recentes aumentos de imposto e atribuiu à crise não só a guerra na Ucrânia, mas também as políticas de lockdown impostas por lá. A inflação chegou em abril ao maior nível em 40 anos. E não é só no Reino Unido. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos também informou que a inflação para o ano deve passar dos 8%. Nos últimos meses, além de comprar alimentos e gasolina mais caros, os norte-americanos também precisaram desembolsar mais pela energia. Paulo, temos 3 minutos. Bom, é tudo culpa do Bolsonaro. Eu já queria adiantar tudo aqui para vocês que é tudo culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro é tão espetacular que ele conseguiu causar a inflação, a maior inflação dos últimos 40 anos no Reino Unido, maior inflação desde 1948 na Alemanha, maior inflação nos Estados Unidos da história, maior inflação já registrada na história americana, maior inflação no Chile. O Bolsonaro, ele é o culpado pela inflação mundial. Pelo menos é isso que querem fazer. Os comentaristas de opinião dos veículos de velha imprensa, tem uma comentarista de economia, que eu não vou citar o nome aqui, que é uma vergonha. Ela estava dizendo que as declarações do Bolsonaro, mas olha o nível. É uma comentarista de economia conhecida no Brasil. Ela estava dizendo que as declarações do Bolsonaro causam instabilidade e são as culpadas pela inflação. Ora, o nível de desonestidade intelectual que uma senhora precisa ter para fazer um comentário desse beira o estelionato. Agora vamos falar um pouco de economia aqui. Qual é a verdadeira causa dessa crise que nós estamos vivendo? Ora, nos Estados Unidos, estão falando de inflação a $10 na bomba, em alguns estados, em Illinois aqui, por exemplo. Estão falando, e o brasileiro precisa prestar atenção nisso, nos Estados Unidos já é comum falar em racionamento de combustível. Nós nunca vivemos isso, né? Racionamento de combustível. A geração nunca viveu isso. Só isso é coisa lá nos anos 80, né? Aqui nos Estados Unidos, anos 70, início dos anos 80, crise do petróleo. As pessoas não tem. Você tem que entrar na fila para abastecer o carro e não tem gasolina. Você tem uma quantidade de combustível que você pode consumir. Isso é um desastre para a economia. Agora, o desastre só não é maior do que o desastre que as políticas de esquerda, que essa comentarista de economia, por exemplo, assim como toda a imprensa defendiam, que era do fique em casa, a economia a gente vê depois. E eu não precisava ser economista para explicar para vocês um conceito da primeiro período de faculdade de economia, que é o seguinte, vamos lá, vai ser bastante simples. Se você tranca todo mundo em casa, você reduz a produção. Então tem menos produção. Se os governos vão lá e para não deixar a economia entrar em colapso completo, os governos vão lá e injetam dinheiro na economia, aumentando o consumo. Quando você tem mais consumo e menos produção, o que acontece? Essa é a política do fica em casa, os preços disparam. Tem mais gente querendo comprar e menos produto, os preços disparam. É isso que é o fica em casa e a economia a gente vê depois. Isso é uma coisa que qualquer comentarista de economia, qualquer pessoa do primeiro período deveria saber explicar, só que o objetivo não é explicar. O objetivo é arrumar uma maneira de culpar o Bolsonaro. Então eu estou facilitando o trabalho e estou dizendo que a culpa da inflação no mundo inteiro, a culpa da escassez de combustível aqui nos Estados Unidos, é tudo culpa do Bolsonaro. Justamente o Bolsonaro que dizia, não, tem que cuidar da saúde e tem que cuidar da economia. No final das contas, os tais dos lockdowns não serviram para porcaria nenhuma, não salvaram uma vida, e aliás não sou eu que estou dizendo isso, né? Vários estudos nesse sentido, e conseguiram arruinar as economias mundiais. É isso que você está vendo aí, Vitor. Boa, valeu, Paulo. E a Ana Paula Henkel já está de volta aqui com a gente, é isso? A Ana já está aqui.
Passo para você então, Ana, para que você complete o comentário anterior e fale também sobre esse assunto que a gente está discutindo aqui, essa crise econômica global que está afetando o Brasil, claro, mas que, como nós vimos aí, vai afetando vários países, inclusive os Estados Unidos, né, Ana? Aí para amarrar no outro comentário, são, né, o presidente eleito, aí, o presidente mais querido da história americana, 80 milhões de votos, mais até que Barack Obama. Hoje, 17 meses depois de entrar na Casa Branca, ele tem aí pífios 39% de aprovação. Inclusive, entre os latinos, o número caiu para 26% de aprovação. Ou seja, não adianta você colocar o crachá da bondade, o crachá da tolerância, o crachá eu faço, eu aconteço, eu me preocupo, se as suas políticas elas são nefastas, elas são de tranca tudo, a economia a gente vê depois. O Paulo mora num estado bem diferente do meu. Aqui na Califórnia nós trancamos tudo durante quase 1 ano e meio. Muitos setores sentiram esse lockdown severo. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, ele inclusive decretou que os policiais tinham que prender as pessoas que saíssem às ruas ou que abrissem os seus negócios, muito parecido com alguns tiranetes aí no Brasil. Só que as forças policiais daqui da Califórnia, o xerife Villanueva, por exemplo, daqui do condado de Los Angeles, ele disse: eu não vou cumprir um decreto inconstitucional. O senhor não está acima da nossa Constituição. Será que é sonhar demais nós termos esse tipo de espírito também no Brasil? Decretos inconstitucionais, ordens inconstitucionais, forças policiais olhando com seriedade e preocupação e dizendo: não, isso aqui não temos como cumprir, isso é totalmente inconstitucional. E aí essa crise agora que chega aqui na Califórnia, só lembrando também, Vitor, que quando Donald Trump deixou a Casa Branca em janeiro de 2021, a economia americana já estava em plena recuperação. O estado onde o Paulo mora, por exemplo, a Flórida, não fechou escolas, não fechou estabelecimentos. A curva de contágio e de mortes na Flórida ficou abaixo da curva da Califórnia, onde tudo foi fechado, escolas foram fechadas, estabelecimentos comerciais, enfim, tudo. E, no entanto, hoje as pessoas continuam achando que o governo ainda é a melhor cabeça para solucionar os seus problemas. Vitor, para finalizar, há uma eleição importante aqui no caminho dos Estados Unidos esse ano, as eleições de midterms, onde cadeiras da Câmara e do Senado são trocadas. E veja só, Vitor, já começam a ensaiar aqui uma nova onda de Covid. Precisamos ficar em casa, precisamos estar alertas para essa nova onda, exatamente porque eles estão de olho nas cédulas de papel enviadas pelo correio, porque há grandes chances dos republicanos retomarem a maioria na Câmara e no Senado. E aí, com a Câmara e o Senado republicanos, Joe Biden, nos próximos 2 anos, nos últimos 2 anos da sua presidência, não vai conseguir fazer mais nada.